Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Rosivane, mas você pode me chamar de Rose. E hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre esse Jesus, né? Que quando conhecemos ele, gente, a gente tem sede, né? De falar dele para as pessoas. E nada melhor, né? Do que usar a internet para falar desse Deus tão maravilhoso. E quando a gente encontra Jesus, é muito louco. Porque eu falo assim, muito louco, já escutei muitas pessoas falar, porque a gente não está acostumado com coisas sobrenaturais, né? A gente está acostumado só com o natural dessa terra, só com as coisas minúsculas. Mas Deus, ele pode, né? Ele tem poder sobre todas as coisas. Ele sonda as nossas vidas e... Ai, ele é lindo, gente. Nós somos criação dele, né? E ele nos escolheu com um propósito. Nós não viemos a esse mundo, né, pelo acaso, né? Mas a gente veio com um propósito. Foi ele que nos colocou lá no ventre da nossa mãe, ele que nos fez nascer, ele que nos fez viver até hoje, né, com todas as dificuldades. Eu sei que tem gente me assistindo que já teve até vontade de se matar, mas não conseguiu, que era da igreja, né? Nasceu praticamente na fé, mas abandonou essa fé. Sabe o que te faz ainda estar vivo, ainda estar de pé? É esse Deus, porque tu é um escolhido, e quando a gente é escolhido, não tem como dizer não, gente. É tão interessante assim que quando a gente tem realmente um encontro com Deus, desde criança, né, que eu ia para a igreja, mas eu não tinha tido esse encontro, sabe? Aquele encontro que Pedro, né, um dos discípulos, teve com Jesus, que passaram a noite pescando e não conseguiram pescar nenhum peixe. Essa era a profissão dele. Acredito que Pedro estava com uma certa dificuldade, né, financeira, e não estava conseguindo pescar nenhum peixe. E aí cedo de manhã Jesus foi lá, né, e disse: Pedro, coloca o barco um pouquinho mais distante, onde as águas são mais profundas, e lança a rede. Pedro pegou e falou, né: Jesus, mestre, a gente já passou a noite pescando e não pescamos nada. Mas como o Senhor mandou, eu vou lançar a rede. E quando eles puxaram a rede, vinha tanto peixe, mas tanto peixe, que o barco estava até virando, né? E tiveram que pedir ajuda, né? Porque era muito peixe. E todos eles ficaram assim, de boca aberta com aquele milagre de Jesus. E é assim que a gente se sente, quando a gente tem esse encontro real com Jesus, né? Ai, gente, Jesus é tão lindo, como eu disse, né? Eu, desde criança, ia pra casa de Deus. Ontem vi até uma pessoa que tá afastada aqui na minha casa e eu falando dessa história, né? Que eu passei... Praticamente todo ano eu tentava voltar pra Jesus, né? Eu tinha sede, né, desse Jesus. Eu tinha sede de ser usada, né? Como as pessoas eram usadas em dom de revelação, de falar dele. Mas eu ainda não o conhecia, né? Real. E aí, quando foi um dia, olha, dos 12 anos se afastando até os 31 anos de idade, e de repente, assim... algo muda na minha vida. Foi esse encontro real com Jesus. Foi esse milagre, como aconteceu aqui na vida de Pedro, né? Jesus, ele veio ao meu encontro. Ele disse: tu é minha. E naquele dia ele fez coisas assim, extraordinárias, que para o meu mundo, né, natural, era coisa assim de louco. Ai, gente, quando a gente realmente conhece, passa a conhecer quem é esse Jesus que ele chega assim e transforma. Sabe? Aquilo que a gente achava que não iria ser transformado, que a gente já tentou de todas as maneiras que fosse transformado. Eu acredito que todo ser humano tenha algo que acha assim: não, eu não consigo, já tentei de todas as formas. Quando ele chega assim, com essa transformação que você fica assim, tipo, meu Deus, só o Senhor mesmo podia fazer isso, porque ninguém mais poderia fazer pela minha vida. E foi isso que aconteceu na minha vida, né? E foi isso também que aconteceu na vida daqueles que chegavam até Jesus, na época que Jesus estava aqui na Terra. Gente, não é diferente. Jesus, ele existe, ele é real, ele já apareceu pra mim, ele... Gente, é muito lindo, sabe? Um dia ele disse: estende as tuas mãos, e ele pegou na minha mão, e as mãos dele assim, tem um buraco, e desse buraco sai assim, luzes reluzentes. E sabe assim, nunca mais eu quero abandonar esse Jesus. Dos 12 anos até os 31 anos eu me afastava e voltava para casa de Deus, me afastava. Mas a partir do momento, né, aos 31 anos que eu tive esse encontro com Jesus, eu já disse para Deus: Senhor, até o último dia da minha vida eu quero viver para te adorar, eu quero falar de ti, porque, gente, imagina só, aquele que governa tudo, aquele que nos criou, nos ama assim com um amor incondicional, a gente poder dizer assim: esse é o meu melhor amigo, esse é o meu pai, esse é o meu Deus, o meu Senhor. Jesus, não tem, assim, sabe? Quando Nicodemos, né, foi ter um encontro com Jesus, que fica lá em... Eu tô com a minha Bíblia aberta. Lá em João 3, né, fala sobre
a visita, né, de Nicodemos, e Jesus ele fala assim, que a gente tem que nascer de novo, né? E esse nascer de novo, aí Jesus fez uma comparação assim, deixa eu ler aqui lá no versículo 8. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Gente, porque assim, quando a gente nasce de novo, quando a gente tem esse encontro real com Jesus, né? Que a gente recebe o Espírito Santo, a gente se deixa ser conduzido por ele, a gente não é mais de nós mesmos. Muitas vezes eu vou dormir à noite assim, Senhor, como vai ser o dia amanhã? Pai, direciona a minha vida. Porque, gente, muitas vezes ele diz assim, ó, vai caminhar. E nessa caminhada a gente conversa, sabe? Eu nunca me sinto só. Às vezes ele diz assim, ó, se deita na tua cama, conversa comigo. E a gente é direcionado sempre, né, pelo Espírito Santo. A gente não é mais de nós mesmos. Muitas vezes ele vai dizer assim, abandona esse emprego. E a gente só tem que obedecer. A gente não tem que questionar, a gente não tem que entender. Acredito que Pedro não entendeu, gente. Quando Jesus disse assim, eu vou te tornar pescadores de homens, né? E chamou Pedro para seguir ele. Pedro abandonou tudo, né? Para poder seguir Jesus. Não só Pedro, mas todos os discípulos, né? Abandonaram tudo, né? Mesmo sem entender, gente. Eu acredito que como seres humanos, né? Como nós somos, que muitas vezes a gente fica assim, Senhor, mas eu não entendo por que disso, porque não é para nós entender. A gente só tem que confiar que a gente tem um Deus que nos ama incondicionalmente e Ele não quer o nosso mal. Ele quer, sabe o que da gente? Obediência. Todas as pessoas, não tem essa. Que você escutar assim, que obedeceu a palavra de Deus, que viveu essa palavra aqui, elas viveram o sobrenatural de Deus. Elas viram realmente o amor de Deus. Mas sabe qual é? Por que a gente não se firma? Porque a gente não vive, sabe? O Senhor manda a gente fazer algo e a gente, não vou fazer. Talvez Pedro, quando Jesus disse, me segue, deixa tudo e me segue, os discípulos também. Gente, Pedro, a profissão dele era pescador, ele tinha uma família para criar, mas ele confiou tanto naquele Jesus que fez ele pescar aquela multidão de peixes, que ele sabia que ele não iria abandonar nem ele e nem a família dele, ele confiou. E muitas vezes Jesus ele pede as coisas para nós e a gente fica, mas meus filhos, como é que vai ficar se eu fizer isso? E acabamos não fazendo, por isso a gente acabamos não vendo, né, coisas extraordinárias acontecendo, mas a gente não somente obedecer, né, criar essa intimidade com Deus, que não é de uma hora para outra, né, é todos os dias uma busca constante. Senhor, eu quero conhecer a tua voz, tá? E quantas vezes, gente, eu tenho orado, sabe, dito assim para Deus, Senhor, eu quero conhecer a tua voz, Jesus, sabe, para mim não ser enganada pela minha própria mente, para mim não ser enganada, Pai, pelo diabo. Eu quero conhecer a tua voz, Senhor, eu quero te ver, sabe? E, assim, na minha busca constante, né, que ainda é pouco, eu tenho visto a mão de Deus, sabe? Uma vez, eu acordei na madrugada, né, e o Senhor me começou a me mostrar, eu tava dormindo na minha sala, a gente colocou os colchão lá, né, e fomos dormir na sala. E daí, o Senhor começou a me mostrar em visão, era como se fosse, assim, um terreno baldio, um terreno grande, um matagal, e tinha um caldeirão bem grande, tinha um homem atrás desse caldeirão mexendo. E tinha algumas crianças, né, vestidas com aquelas roupas de, acho que é de Umbanda, né, todas vestidas, tipo, marchando, e tinha mais algumas outras pessoas que eu não conhecia nenhum, era uma visão. E aí, o Senhor começou a falar comigo, né, que tinha pessoas fazendo obras de bruxaria para mim e para as minhas filhas. Começou a falar, né, para mim, sobre o que era aquilo dali. E daí eu peguei e orei assim, Senhor, eu não quero só ver essas coisas, sabe? Eu quero ver que realmente ali o Senhor está comigo. Pai, porque o Senhor estando comigo, podem fazer o que for. Porque eu sei, Pai, que nada vai pegar, mas eu quero, sim, eu quero ver só coisas ruins, eu quero ver também coisas boas, eu quero ver que o Senhor está ali, caminhando comigo. E daí eu orei, e nada do Senhor me mostrar e dormi. Quando foi pela manhã cedinho que eu me acordei, gente, o Senhor me mostrou uma outra visão. Só que era uma visão muito linda, ele andando comigo assim, de mão dadas. Quando eu andava pela minha casa, ele andava comigo de mão dadas. E depois o Senhor me mostrou eu andando na rua e ele caminhando comigo de mão dadas. E, ai, gente, eu fiquei tão feliz. Porque eu sei, gente, que ele estando comigo, não há nada que possa me atingir, né? A gente tem que dar toda legalidade para Jesus agir na nossa vida.
Porque ele estando conosco, gente, não há mal nenhum. O inimigo ele pode tramar, ele pode berrar, ele pode fazer e acontecer. Mas perto de um ungido de Deus, perto de alguém que obedece a Deus, que busca a Deus constantemente, mesmo com as suas fraquezas, mesmo com, porque todos nós, gente, somos falhos, né? Se não fosse assim, nós não iríamos procurar Jesus. Mas mesmo com todas as nossas falhas, ele não olha para isso, né? Aquela mulher prostituta, né? Ele não olhou para o pecado dela. Ele olhou para o coração contrito dela. Ela quis Jesus. Pedro, eu gosto muito de falar sobre Pedro porque é onde eu estava lendo, né? Pedro, ele era bem difícil de lidar, né? Mas Jesus ele não olhou para isso, né? Jesus não olhou para quem era Pedro. Jesus olhou para o que ele podia fazer na vida de Pedro, se tão somente Pedro deixasse. E com certeza, gente, todos os discípulos, todas as pessoas, esses grandes homens de Deus, mulheres de Deus que a gente vê, essas pessoas que viveram realmente o extraordinário de Deus, elas eram as pessoas imperfeitas, só que Jesus ele não olha, né, para a nossa decadência, Jesus ele não olha para o nosso pecado, Jesus ele olha assim, para o que ele pode fazer na nossa vida. Ele pode todas as coisas, assim nós queiramos, né, que ele trabalhe em nós. Assim nós peça dia e noite. Senhor, trabalha na minha vida. Senhor, tira o meu eu. Senhor, eu sou tua. Gente, e é prazeroso, sabe? Viver a vontade de Deus. Muitas vezes é difícil, mas nós temos que nascer de novo. Como a palavra de Deus fala, né? Jesus estava aqui ensinando para Nicodemos. Fica em João capítulo 3, tá, gente? Quem quiser ler, é uma mensagem muito linda. Jesus falou assim, ó, lá no versículo 3, em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou, como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu, em verdade lhes digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E, gente, Jesus, ele nos criou, Deus, ele nos criou para morar no céu, para viver uma vida eterna com ele. Só que a palavra de Deus é clara quando ela fala. Quem não nascer da água e do Espírito não terá parte no reino de Deus. O que é da água, Rosivânia? É você receber o batismo. Jesus, ele se batizou com 30 anos de idade. Não foi bebezinho, gente. Tem muitos maus, né, falsos ensinamentos, mas a gente tem que ler, comer dessa palavra aqui, gente, para que a gente venha viver ela. E temos que se batizar, porque simbolicamente, né, a gente está deixando o nosso velho eu, a nossa velha criatura. E quando a gente levantamos, a gente recebemos o Espírito Santo, esse que convence, né, o homem do pecado. Esse que direciona a vida, esse que é conselheiro, psicólogo. Ele é tudo, gente. Ele é nosso melhor amigo, né? E ele tem sede de dialogar conosco, de transformar nossa vida, de que a gente se entregue, sabe? Por inteiro. Porque costumamos buscar a Deus somente quando estamos necessitando dele. Somente quando estamos na prova. Mas quando tudo fica bem, infelizmente, a maioria das pessoas, eu já fui uma dessas, abandonam, sabe? E, ai gente, seria tão incrível, o mundo seria outro, se todas as pessoas, quando estivesse no bem ou no mal, no dia bom ou no dia ruim, buscassem a Deus mesmo assim, tratassem ele assim realmente como seu melhor amigo, não como apenas um médico que você só vai quando está praticamente para morrer, porque a maioria das pessoas, né, eu sou uma delas, só vai no médico quando já está mesmo sem jeito, né, ai, não tem mais jeito, não aguento mais saber se vou no médico. E é assim, né, que as pessoas estão tratando Jesus, e eu já fui uma dessas, gente, mas Jesus, ele me transformou. E eu tô aqui para contar a história, né, da transformação, que Jesus fez muitos milagres na minha vida, mas o maior deles foi me transformar, viu? Porque um dia eu disse assim, Senhor, me prepara e me leva, porque eu não vou deixar o pecado. Eu já tentei de todos, mas gente, eu tinha tentado com as minhas próprias forças, né, nós somos imperfeitos, não conseguimos nada. Mas quando foi ele, ó, o negócio foi bem feito. E tô que eu, até o último dia da minha vida, quero viver para servir a esse Deus, para amar e dizer, Jesus, eu te amo com todas as minhas forças, com todo o meu ser, de corpo e alma e espírito. Eu quero abraçar ele, eu quero dançar com ele, eu quero viver para ele. E eu falo isso não é apenas porque eu estou em um vídeo.
é porque esse é o meu viver todo dia, né? Com o Espírito Santo, com Jesus, com Deus. E é magnífico a presença dele na nossa vida. Então, espero muito que esse vídeo ali tenha te ajudado, né? E que se você ainda não teve esse encontro com Jesus, busca ele, porque ele quer, gente, ele quer. E se você tá nesse vídeo é porque você é um escolhido, né? E é isso, ó. Um beijo, se inscreve no canal. E é isso, né, minha gente?